Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então se você tem alguma pergunta, me segue otavio.paranhos. Todos os dias respondo várias perguntas por lá e também pelo YouTube. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal mostro para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil ou no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes eu tenho um aviso para você, agora no dia 14 de setembro, quinta-feira às 20 horas, nós temos um encontro marcado. Vai ser um evento que se chama O Mundo no Seu Bolso, para eu mostrar, se aprofundar com você, para mostrar a estrutura da metodologia que eu utilizo, não só a partir do Brasil, como também diretamente no exterior, para mim, para os meus mais de 1.300 alunos, e também neste dia abrirei vagas do meu curso Investimentos Globais. Então, se você quer dar um passo adiante, não depender de casa de análise, não depender de acompanhar o mercado para você investir melhor do que 90% dos gestores profissionais, tudo isso irei demonstrar especialmente naquele dia. Não perca a oportunidade, se inscreve no link da descrição aqui, te vejo lá. Então vamos para o conteúdo. O Roberto perguntou: Otávio, vale a pena investir na Europa? Ouço que tem muita crise por lá, que está em crise por lá. De fato, a Europa está tirando o pé do acelerador, na realidade pisando no freio em termos econômicos. Quando a gente observa, por exemplo, os pedidos industriais na Alemanha, né, a gente vê justamente que em 2023 a gente teve alguns meses com quedas bem fortes da demanda industrial, e a gente sabe que a indústria na Alemanha, que é o motor da Europa, né, é de fato aquilo que orienta a Europa, e a gente sabe que esta redução da velocidade de crescimento da economia se deveu por três fatores, né? Primeiro, a redução da demanda chinesa, conforme eu já vou mostrar, crise energética, que se deveu pela crise com a guerra da Rússia, e aumento das taxas de juros, que é uma decorrência da pandemia, né? Todos os países baixaram muito os juros, depois teve crise nas cadeias produtivas e a inflação aumentou, o que obrigou todos os países a aumentarem os juros e, portanto, a reduzir, a desaquecer as economias, e a Alemanha foi um dos países que mais sentiu na Europa. E quando nós pegamos justamente as indústrias e os tipos de empresas que mais consomem energia, a gente observa aqui que de 2022 até agora metade de 2023 a gente teve uma queda de praticamente 15-20%, o que é muita coisa, tá, para uma economia. Então, de fato, está reduzindo bastante a demanda na Alemanha. E falando um pouco da China, na realidade já tem vários outros vídeos falando sobre a queda do crescimento estrutural chinês, e isso é fato, né? Quando a gente observa aqui o crescimento chinês projetado para vários cenários, a gente vê que a velocidade de crescimento tende a aplanar e a entrar em um platô ali pelos anos 2030, 2040, com consequências, obviamente, para os países que exportam bastante para a China. Como consequência, quando a gente observa todos os países na Europa desenvolvida, a gente vê justamente que a projeção de crescimento do PIB em 2023, no caso, seria, né, de uma recessão na Alemanha e dos países principalmente do norte, né, enquanto que a Espanha, Portugal, a Croácia ali vão conseguir manter um nível de crescimento próximo a 1 ou 2%. Muitas pessoas podem se perguntar se vale então investir ou não, e na realidade depende de onde você for gastar o dinheiro. Claramente, tá? Se você tem um objetivo de médio prazo, 5 anos, pode fazer sentido, por exemplo, você ter renda fixa na Europa, em euros especialmente. E um dos exemplos que eu gostaria de mostrar para você, que é justamente um fundo de maior risco, por isso um prazo um pouco maior em euro, é o fundo EHYA da iShares, que ele é todo em euro, né? No caso aqui de acumulação, tem a versão de distribuição também, caso eventualmente você vá morar em algum país da Europa em que seja mais vantajoso você investir recebendo dividendos e não capitalizando, mas normalmente você vai ter um imposto mais vantajoso acumulando os dividendos, tá? Este fundo aqui, ele é um fundo totalmente em euros, tá? Ele vai ter uma taxa de administração relativamente baixa de 0,25%, tem um capital bem grande, mais de 2 bilhões de euros, né? Realmente isso é impressionante para qualquer padrão brasileiro. E o mais interessante aqui, ó, a expectativa de retorno dele é 6,79% bruto ao ano, durante o prazo médio de maturação desse fundo, que é de 3 anos, tá? Ou seja, você vai ter uma rentabilidade que na prática é bem boa, acima da expectativa de inflação durante esse período de 3 anos na Europa. Então você tende a ganhar ali 2 a 3% real em euro, tá? O que já é muito bom, principalmente quando a gente considera a alternativa que seria investir nos Estados Unidos, que é outro país desenvolvido que tem taxas de juros maiores do que na Europa, mas ainda assim esse tipo de taxa é muito bom.
Ele é um fundo de crédito privado, então obviamente você está exposto ao risco de crédito, né, ao risco de calote. Como ele é muito diversificado, o risco de liquidez ele é praticamente zero para o investidor pessoa física, e aqui você observa a exposição geográfica, tá? Veja que ele tem uma exposição inclusive nos Estados Unidos em 13%, mas isso é porque temos empresas nos Estados Unidos que pegaram dívidas em euro, principalmente por fazer comércio com a própria Europa. Em termos de qualidade de crédito, é exatamente o tipo High Yield, ou seja, a primeira nota abaixo da categoria de grau de investimento, que é do BBB para cima, né? Todas aquelas notas AAA, né? AAA, depois o AA, o A simples, etc, etc, até chegar no B, a nota BB é aquela que é a primeira nota abaixo do grau de investimento, né? O próprio Brasil está aqui nessa categoria de Junk Bond, ou seja, a categoria de High Yield, de maior risco, que é praticamente o risco que você tem quando você empresta para estas empresas aqui. E este é o desempenho no gráfico deste fundo que começou em 2019, EHYA. Veja que ele caiu na pandemia ali aproximadamente 22% e já recuperou até o final do ano de 2020. Claramente ele é do tipo High Yield, certo? No período aqui do final de 2021 até outubro de 2022 ele teve também uma queda bem significativa na ordem de 12%, principalmente pelo aumento de juros. Só que antes, aqui em 2021, ele tinha uma expectativa bem menor, aproximadamente 3% ao ano. O fato dele ter caído, tido essa queda, né, de 12%, 14%, é basicamente porque a expectativa de retorno aumentou. Os títulos aqui embaixo tinham uma expectativa bem maior, na ordem de 6,7%, 7% ao ano, e a partir desse momento que as taxas subiram, ele passou a crescer em uma velocidade diferente. Isto é a renda fixa, quando ocorre a marcação ao mercado, você tem uma queda momentânea, mas a partir daquele momento todas as expectativas de juro e as expectativas de retorno se modificam, aumentam na realidade, então você vê que ele tende a crescer uma velocidade maior do que estava crescendo antes. E eu também gostaria de trazer um racional aqui. Muitas pessoas perguntam: Otávio, vale mais a pena investir em euro ou em dólar? Para quem é residente brasileiro, muitas vezes, né, parece que não faz muita diferença. Por quê? Quando a gente observa o gráfico, aqui eu vou até colocar em vermelho a cotação do dólar para você ver. A cotação do dólar sempre, historicamente, foi um pouco abaixo do que a cotação do euro, ou seja, o euro valia um pouco mais do que o dólar em relação aos reais, tá? Então, por exemplo, ali em 2011, quando o dólar estava em 1,50, 1,60, o euro estava em 2,20, 2,30, e sempre o euro ficou um pouco mais caro. Houve alguns momentos em que o dólar passou a valer mais do que o euro, como por exemplo aqui nesse período aqui do começo, aqui aliás da metade de 2022, que teve paridade 1 para 1, e também, por incrível que pareça, lá naquele período dos anos 90, dos anos 2000 até 2002, também o dólar valia mais do que o euro, que geralmente períodos de muito medo global, né, são períodos em que você tem o dólar que se valoriza mais frente a todas as outras moedas. Para quem é brasileiro e olha esse gráfico, parece que a dinâmica é praticamente a mesma, e de fato é, porque na realidade aqui a gente não está vendo a força do euro ou a força do dólar, a gente está vendo a fraqueza do real que ocorreu nos períodos justamente de crise de 2002, de 2008, de 2016, de 2020, que a gente vê esses picos, né, do real, né, se desvalorizando frente ao euro e frente ao dólar. Mas quando nós comparamos o dólar em relação ao euro, a gente vê que é quase uma linha, que obviamente, né, em relação à volatilidade do real, parece que não tem nenhuma modificação. Quando a gente tira, né, os gráficos superiores e a gente observa simplesmente, tá, como é que é o desempenho do dólar em relação ao euro, este aqui é o desempenho do dólar em relação ao euro, tá? E o que a gente vê? A gente vê agora, inclusive com um gráfico um pouco mais longo, o euro ele se formou ali no final dos anos 90, em 97, 98, antes disso era uma união de moedas, principalmente o franco francês, né, o marco alemão e as outras moedas europeias, tá? Mas a gente vê o quê? Que historicamente, né, desde os anos 80 até hoje, praticamente ele se mantém em uma linearidade, em uma paridade, obviamente, exceto momentos de crise, momentos de maior expansão. Quais são esses momentos de crise? Ali nos anos 2000, bem no comecinho, 2000, 2001, teve um medo muito grande global, né? Pelo fato de terem várias crises no final dos anos 90, em todos os países emergentes praticamente teve crise no final dos anos 90, e o dólar se valorizou bastante, inclusive frente ao euro naquele período, saindo ali praticamente de 75 centavos de euro para comprar um dólar, para até 1,17 centavos de euro para comprar um dólar, ou seja, mais do que um euro para comprar um dólar.
dólar. Isso também aconteceu ali em 1985, quando teve um pico, né, decorrente também das crises do petróleo, principalmente levados pela questão da crise do Reino Unido naquele período, e depois agora nesse período mais recente de 2010 até hoje a gente vê uma valorização constante do dólar, né, sendo que também o euro se enfraquece frente ao dólar, embora em uma medida bem menor, nos períodos de crise, como a gente vê em 2015, como a gente vê inclusive aqui no período da pandemia que aconteceu também, certo? Sim, vale a pena investir em euro se você for gastar, tá? Mas você tem a alternativa também de investir em fundos globais de ações, caso você prefira optar pelo euro. Geralmente, através de fundos de acumulação irlandeses, você tem a opção em euro também. O Thiago perguntou, com o WRLD11, que é um fundo brasileiro que investe no VT nos Estados Unidos, também posso dizer que tem investimento em moeda forte ou só se comprar o VT, ou seja, de fato ir no exterior, levar o seu dinheiro para o exterior e comprar o VT em si? Sim, você pode dizer que quando você compra o WRLD11 no Brasil, você tem exposição ao dólar, porque é isso que você tem. Você pega o seu dinheiro, você dá para o fundo pega os seus reais, ele converte em dólares e ele compra o VT. Então, ele está simplesmente fazendo esse trabalho por você. Por exemplo, quando eu pego o gráfico e eu observo como é que é o desempenho do VT nos Estados Unidos em dólar, tá? E eu comparo, por exemplo, com o WRLD11 no Brasil, certo? Eu vou pegar aqui o WRLD11 no Brasil, você vê que eles têm dinâmicas um pouco diferentes, porque um está em reais e o outro está em dólares, certo? Mas veja, se eu pegar o WRLD11 no Brasil, peguei o WRLD11 no Brasil e eu vou convertê-lo para dólar, certo? Eu vou convertê-lo para dólar. Quando eu converter o WRLD11 para o dólar, você vai ver que ele vai ter o desempenho praticamente igual ao VT. Ou seja, se eu pegar esta minha cota aqui do WRLD11 que eu tenho, que está em reais, e eu convertê-lo para dólares, eu vou obter exatamente o retorno que eu teria se eu tivesse investido aqui no VT. Veja que o desempenho é praticamente igual, tá? É praticamente igual. Logicamente, ao longo do tempo, o WRLD11 ele vai devagarinho ficando um pouco para trás em relação ao VT, por várias questões, né? Por uma questão de ineficiência marginal e também por questões que ele tem que ter um pouquinho em caixa e que também você vai ter algum spread de negociação que pode ser aplicado ali pelo formador de mercado, fora as taxas de administração. Mas de maneira geral, você perguntou a exposição, no geral a exposição é idêntica, não faz diferença nenhuma. Ou seja, se o VT subir, o WRLD11 vai subir. Se o dólar subir, o WRLD11 também vai subir, tá? Então a exposição é exatamente a mesma. O HBT Passos perguntou por onde começar para quem não entende nada de ETF. Você deve começar se inscrevendo no link aqui na descrição no evento que eu vou fazer agora dia 14 de setembro, O Mundo no Seu Bolso, para você entender de fato a metodologia que eu utilizo para quem não sabe nada, né? E para quem precisa investir de fato ali com tranquilidade, sem perder o seu tempo analisando balanços de empresas, que é justamente através de fundos passivos, justamente através de ETFs, tá? Então se você quer ter toda a base acadêmica que foi desenvolvida para investir desde 1960, eu vou apresentar isso daí para você, então se inscreva, tá? Quais os riscos de VT? Tem problema concentrar percentual grande em uma única gestora? Bom, é engraçado, né? Quando eu falo que vale a pena investir somente em VT, por exemplo, algumas pessoas se surpreendem. Nossa, mas investir em apenas uma gestora não é muito arriscado? Na realidade, não, por alguns motivos, tá? Primeiro, porque a Vanguard, que é a empresa que faz a gestão do VT, primeiro, ela é uma gestora que ela faz a gestão de 5 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, o PIB do Brasil é 1,5, tá? Então, só a Vanguard faz a gestão de mais de 3 vezes o PIB do Brasil inteiro, tá? Para você ter uma noção. Então, é como se a Vanguard ela fizesse a gestão de todas as gestoras brasileiras unificadas, tá? Todos os bancos que você conhece, Caixa, Itaú, Banco do Brasil, Santander, tudo isso junto é menor do que a Vanguard, tá? Então, isso daí já é um ponto para você ficar tranquilo. Outro ponto é que você não está dando dinheiro para a gestora, né? Você está dando dinheiro para que ela compre ativos na bolsa ou no mercado ou de acordo com a estratégia que você optar. No caso do VT, vai comprar 99,9% dos ativos do fundo estarão em ações, tá? Então, ela só faz a questão de organização de custódia, né? Que isso daí está muito bem regulamentado no mercado que é o mais seguro do mundo, que é o mercado americano. Então, tem várias coisas para você se preocupar, tá?
a qualidade da Vanguard é uma das últimas, tá? Porque de fato ela é uma das maiores gestoras, já é algo muito seguro, né? Ela trabalha na prática como uma empresa que fornece vários produtos, previdência privada nos Estados Unidos, etc, etc, vários tipos de contas, é um dos maiores bancos nos Estados Unidos, ela é muito robusta e você não está com o risco dela. É diferente de você ter, por exemplo, um ETF sintético, enfim, ou algum tipo de investimento como um COI, por exemplo, que adoram vender no Brasil, que de fato você está emprestando dinheiro para aquela instituição, você empresta dinheiro para o banco esperando que ele vai lhe entregar algum retorno de acordo com alguma teoria, de acordo com algum índice, de acordo com algum resultado de algum índice de ações. Isso não acontece quando você compra o VT, porque o VT ele é um fundo que ele vai, de fato, pega o seu capital e ele compra as ações. Então, não depende da Vanguard ser capaz de pagar nada, não depende dela ser líquida, tudo é segregado, tá? Tudo é segregado. Então, eu ficaria bem tranquilo em relação a isso. Então, essas são algumas perguntas que eu gostaria de responder hoje para você, então não perca a oportunidade, se inscreva no link da descrição, quinta-feira, dia 14, às 20 horas, eu também encontro marcado com você no evento Mundo no Seu Bolso. Então não deixa também de me seguir lá no Instagram, otavio.paranhos, em que eu respondo várias perguntas todos os dias. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!